Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves em mais um vídeo sobre sistemas de controle. Neste vídeo nós vamos entender como funciona o lugar das raízes na escolha dos ganhos do controlador, podendo entender aí como nós vamos alocar polos e zeros para poder obter a melhor resposta. Nós temos aqui um sistema, já contando com o sensor e o seu processo, onde a função de transferência ali é de 100 S mais 4, S mais 5. Aqui nós já podemos observar o seguinte, que nós temos, olhando para o denominador, um polo em menos 4 e um polo em menos 5. O que quer dizer o polo? O polo vai ser os valores que fazem a função aqui, da parte do denominador, ser igual a zero. Então nós temos aqui, já fazendo essa primeira análise, onde nós temos aqui o polo menos 4 e o polo menos 5. Pegando essa função e encontrando aí a sua função de malha fechada, o que a gente vai ter? Vai ter lá o GH, né, que seria essa parcela, sobre 1 mais GH. Então, seria 100 sobre... Eu já vou aplicar aqui a distributiva, então aqui vai ficar S quadrado mais 9S mais 20 sobre 1 mais 100 sobre S quadrado mais 9S mais 20. Então, tirando aqui o mínimo múltiplo comum da parte de baixo e cancelando os denominadores, né, nós vamos ficar com uma função de que forma? 100 sobre S quadrado mais 9S mais 20 mais 100. O que eu fiz aqui? Tirei o mínimo aqui, S quadrado mais 9S mais 20, vai dar S quadrado mais 9S mais 20 mais 100. Como eu tenho os dois denominadores iguais, né, divisão de fração, cortou a parte de cima, cortou a parte de baixo. Então aqui nossa função ela vai ser o quê? Ela vai ser 100 sobre S quadrado mais 9S mais 120. Se nós encontrarmos as raízes aqui dessa parte de baixo agora, nós vamos encontrar o que? Nós vamos encontrar dois números imaginários. Quais vão ser esse número? Como que eu sei disso? Vamos observar o seguinte, ó. Calculando o discriminante, b ao quadrado menos 4ac. Então, o discriminante disso vai ser 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 120. Isso aí vai dar 81 menos 480. Então, o discriminante disso é menos 399. Então, as raízes S12 vai ser menos B, mais ou menos a raiz do discriminante, sobre 2 vezes A. S12, o B aqui vale 9, vai ficar menos 9, mais ou menos a raiz de menos 399, que vai resultar a parte complexa, sobre 2 vezes 1. E daí nós temos aqui as duas raízes, que vai ser menos 4,5, mais ou menos 9,9875J. Observa que esse menos 4,5 é parte real. Então ele é exatamente a média dos dois polos aqui. Então ele vai cortar aqui, ó. Então eu tenho aqui esse menos 4,5 localizado nesse ponto. E a parte positiva está aqui em cima, 9,9875J, positivo, e menos, e a parte negativa aqui embaixo, né? Menos 9,9875J. Observa que ele saiu aqui dos polos de malha aberta e correu em direção a este polo de malha fechada. Está aqui, ó. Isso fez com que o sistema tivesse um comportamento
que nós vamos avaliar no gráfico agora, poder saber se existe o erro ou não com relação a esse tipo de sistema. Então já construí a função aqui, s² mais 9s mais 20, o numerador é 100, vou fazer a simulação e nós vamos encontrar aqui que existe um erro no estado estacionário aqui, onde ele não consegue atingir o valor do degrau, que no caso que nós colocamos aqui, um degrau igual a 1, um degrau unitário. Então nós temos um erro aqui, que vamos precisar corrigir esse erro adotando um controlador. No caso aqui, a ideia é colocar um controlador de forma com que a gente consiga zerar esse erro. Lembrando que nesse tipo de problema, onde nós precisamos zerar o erro, principalmente no sistema de segunda ordem, que é esse caso aqui, ó, nós precisamos adotar o que? Um controlador proporcional integral, que seria um controlador PI, para poder obter a melhor resposta. Então aqui eu vou retirar essa linha, vou inserir aqui um termo, uma função de transferência. Nessa função de transferência eu vou colocá-la aqui, e os valores que eu vou colocar para essa função de transferência, como vai ser um controlador PI, vai ser S mais um outro polo, tá? Colocá-lo na origem, justamente por quê? Porque ele é um controlador PI. Então um controlador PI, ele sempre vai ter um polo aqui na origem. E a parte do numerador, conhecida como 0, eu vou ter que adotar um valor para poder fazer com que meu erro seja o menor possível, ou seja 0. Então o que eu vou fazer aqui? Vou procurar um polo que ele esteja bem próximo da origem, para poder ver se eu consigo resolver esse problema do erro. Então eu vou escolher aqui, ó, um polo como sendo 0,5 para a nossa função de transferência. O ganho que eu estou colocando aqui é um ganho unitário, só para poder verificar se isso daí vai trazer uma boa resposta. Fazendo a nova simulação, nós vamos observar que o resultado agora faz com que ele tenha uma melhora no desempenho do sistema e zerando esse erro. Se eu adotasse, por exemplo, um polo aqui 0,3, por exemplo, pode ver que ele ainda continua próximo da origem, porém ele não vai atingir o que eu estou buscando em relação ao erro. Ele vai demorar mais para poder chegar na resposta, e aqui o erro vai diminuindo, né? Porém ele não chega tão rápido. Se eu colocasse, por exemplo, aqui um polo 0,6, vamos colocar aqui um polo 0,6, continua ainda próximo ali da origem, né? E nós vamos observar que o erro está cada vez menor, sendo aqui uma condição até melhor para o nosso sistema. Então ali, ó, 0,998, 0,999, e ele vai diminuindo aqui cada vez mais. Então quer dizer, nós adotamos um polo que ele está próximo da origem para fazer com que aquele erro inicial, né, que ele aparecia aqui na parte de baixo, fosse reduzido. A ideia é exatamente essa. Quando a gente adota ali um controlador PI, eu falei polo, não é polo, é 0, né? Quando a gente coloca ali um controlador PI, nós estamos adotando o quê? Nós estamos adotando um polo na origem e nós estamos acrescentando um 0. Esse 0, sim, ele tem que estar mais próximo ali da origem. No caso aqui, escolhendo aí um valor de 0,6, ele vai reduzir bastante essa resposta, esse erro. Agora vamos ver como isso daí foi feito matematicamente. Como nós vimos, colocamos um polo na origem e um 0 ali em meio. Poderíamos até colocar o 0,6, né, que foi um valor melhor. Vamos colocar o meio para poder entender basicamente o que aconteceu. Pegando aqui a função de transferência agora, nós vamos ficar com 100 que multiplica K vezes S mais 0,5 sobre S,
que multiplica S mais 4, S mais 5. O que aconteceu com o nosso diagrama? Nós temos agora 3 polos. Esses 3 polos, um está localizado na origem, que seria o 0. Aqui, ó, 0 a parte de baixo. Temos um que seria o menos 4, continua sendo ali o menos 4. E um outro aqui que continua sendo o menos 5. E nós acrescentamos ali o polo, que é meio. Então ele está localizado aqui, ó. Esse aqui é o polo, que no caso aqui vai ser menos meio, né? Que nós temos aqui S mais meio, que vai zerar aqui em cima, é o menos meio. Usando a função de transferência de malha fechada agora com esse sistema compensado, nós vamos ficar com 100K, que seria a função de transferência de malha aberta, né? 0 mais meio, sobre S, que multiplica S mais 4, vezes S mais 5, sobre 1 mais a parte de cima, né? 100K, S mais meio, sobre S, S mais 4, S mais 5. Fazendo aqui tirando o mínimo da parte de baixo, nós vamos ficar com uma função de que forma? Vai permanecer essa parcela, né? 100K, que multiplica S mais 0,5. E embaixo, essa parcela repete S, S mais 4, S mais 5, mais 100K, S mais 0,5. Mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Faço aqui o mínimo múltiplo comum da parte de baixo. Aqui vai ficar S, S mais 4, S mais 5, mais 100K, S mais 0,5. Cortou o denominador daqui com o denominador daqui, sobrou essa parcela. Aplicando a distributiva aqui, nós vamos ficar com uma função de 100K, que multiplica S mais 0,5, sobre S ao cubo, mais 9S quadrado, estou aplicando a distributiva aqui, mais 20S, mais 100K vezes S, mais 50K. Vou fazer o quê? Eu vou juntar aqui os dois, ó, são parcelas em S, vai ficar com 100K, que multiplica S mais 0,5, lembrando que esse aqui foi o zero que nós adicionamos, S ao cubo mais 9S quadrado, mais essas duas parcelas têm S, então vai ficar 20 mais o 100K, que multiplica S mais 50K. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar um ganho K pequeno para não ter tanta oscilação no sistema. Então eu vou adotar um ganho K igual a 1. Adotando um ganho K igual a 1, então para um K igual a 1, que foi exatamente aquilo que nós simulamos, nossa função vai ficar 100, que multiplica S mais 0,5, sobre S ao cubo mais 9S quadrado mais 120S mais 50. Então agora nós vamos voltar no Scilab e encontrar as raízes desse polinômio, para poder saber em que ponto nós estamos aqui no nosso diagrama e entender se teve o caminho que ele percorreu para poder chegar nesse resultado. Só lembrando que nessa condição aqui, se eu aumentar muito esse valor, meu sistema começa a oscilar bastante. E a ideia não é deixar esse sistema oscilando, a ideia é fazer o quê? Ele oscilar pouco, né, e trazer um tempo mais rápido a nossa resposta. Então, voltando no Scilab, nós vamos determinar as raízes desse polinômio. Para poder calcular as raízes do polinômio, nós não entramos naquela região onde nós fazemos a simulação. Nós vamos entrar direto aqui no Scilab, no console do Scilab, para poder encontrar quais são as raízes desse polinômio. Eu deixei já aqui a função que nós vamos usar para poder chegar no nosso resultado. Então aqui a gente vai definir qual é a nossa função. Nossa função era S ao cubo mais 9S quadrado mais 120S mais 50.
Então eu vou definir o polinômio P igual a poli, abre parênteses, abre colchetes, e vou definir a função do menor expoente para o maior expoente. No caso, seria aqui, né, o s ao cubo, s quadrado, s à primeira e s elevado a zero. Então você vai escrever o polinômio ao contrário, né? Então seria 50 mais 120s mais 9s quadrado mais s ao cubo, sempre ao contrário. Fechei colchetes. Aqui vem uma vírgula. Eu vou definir qual é o que eu estou utilizando ali para poder encontrar como sendo a nossa raiz. No caso seria S. Você pode colocar X, você pode colocar a letra que você quiser. E coef, que seriam os coeficientes. O que ele vai fazer com essa função? Ele vai montar o polinômio. Isso aí vale para qualquer tipo de solução que você queira fazer, tá? Você pode observar que ele vai construir o polinômio do jeito que nós colocamos, ó, 50 mais 120s mais 9s quadrado mais s ao cubo. Feito isso, nós vamos usar o roots. Roots de quem? Roots P. Ele vai calcular as raízes para nós. Então observa aqui, tem uma raiz real, que é menos 0,4298634, e encontrou aqui duas raízes imaginárias para aquele sistema. Agora vamos voltar no nosso diagrama que nós começamos a construir e observar onde essas raízes apareceram para o nosso sistema. As raízes que nós encontramos, né, ponto 4298634 negativo, pode ver que ela está bem neste ponto, muito próximo desse zero aqui. Então o valor aqui é de menos 0,4298634. E também nós temos ali duas raízes imaginárias, onde ela saiu do menos 4 e correu aqui, ó, para menos 0,285. Vamos colocar aqui, ó, que seria a parte real, menos 4,285. E nós temos aqui duas partes referentes à parte imaginária, que é de 9,897J positivo e menos 9,897J. Olhando aqui, nós podemos observar o seguinte, ó. O nosso sistema antes trabalhava aqui com menos 4,5 mais 9,9875J, né? E agora ele passou aqui. Quando eu acrescentei esse polo aqui na origem e esse zero aqui em menos meio, o que ele fez? Ele fez com que a nossa raiz ela se deslocasse do menos 4,5, corresse aqui para a direita e encontrasse aqui esses dois polos imaginários. Então, quer dizer, fazendo isso, nós diminuímos aqui a frequência natural amortecida, que está localizada no eixo imaginário, e nós conseguimos trazer o polo para a esquerda, para a direita, sendo que a influência direta foi deste cara aqui, foi desse zero que nós colocamos aqui. Se nós colocássemos, por exemplo, 0,6, nós conseguiríamos correr um pouquinho mais aqui para a esquerda e nós teríamos alteração também aqui nesses polos. Então a ideia de utilizar o lugar das raízes é justamente essa daí. É poder localizar de uma forma mais precisa onde nós vamos alocar o nosso zero, no caso, porque o polo sempre vai estar na origem com um controlador PI, né? Onde nós vamos localizar esse zero para poder melhorar a resposta do nosso sistema. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, faz a inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.